Bom dia! Iniciaremos agora a segunda parte do nosso vídeo, onde nós trataremos sobre as principais leis que regem a educação do campo. Então, nós vamos estudar um pouquinho das leis da LDB voltada ao campo, nós vamos ver algumas partes do movimento sociais que culminou na elaboração do documento para o novo currículo da educação do campo, que é o PRONERA. Então, iniciaremos falando sobre o PRONERA. Então, o que é o PRONERA? Para que serviu o PRONERA? Então, primeiro, o que é PRONERA? É o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. É uma política pública da educação do campo, desenvolvida nas áreas da reforma agrária e assumida pelo governo brasileiro. Então, o PRONERA, ele nasceu em 1988, através das suas lutas de representações de movimentos sociais e sindicais. Então, os movimentos, eles vêm fortalecer esse PRONERA, ele vem fortalecer a formação deste currículo do campo. Então, ele tem como fundamento a formação humana com condições primordiais, como princípio a possibilidade de todos tornarem-se protagonistas da sua história. Então, essa é a principal característica do PRONERA. O seu objetivo. PRONERA, ele vem como um objetivo único de fortalecer o meio rural, fazendo com que o território de vida de todas as dimensões econômicas, sociais, políticas, éticas e culturais, eles sejam valorizados. Então, ele tem essa função, fortalecer o meio rural quanto o território. Essa é a principal característica do PRONERA, por isso que ele é direcionado à educação do campo. Então, ela compreende algumas esferas, o PRONERA. Essas esferas, ela recebe o apoio de alguns projetos. No caso, nós temos algumas áreas que esse PRONERA ele é direcionado. Então, as áreas são 7 áreas da educação. Então, eu vou listar para vocês algumas áreas, certo? Primeira área, alfabetização e escolarização dos jovens e adultos do ensino fundamental e médio. Segundo, a formação profissional integrada ou não com o ensino médio por meio de cursos de educação profissional. Terceira área, a formação profissional em nível superior de especialização e residência agrária na educação do campo. Quarta área, capacitação e elaboração de educadores. No caso, esses educadores, eles vão fazer parte de uma escolarização. Quinto, a formação inicial e continuada de professores de nível médio, na modalidade normal, nível superior e por meio de licenciaturas. O sexto, a produção e edição e organização de materiais didáticos e pedagógicos necessários para a execução do PRONERA, certo? Então, o sétimo seria a realização de estudos, pesquisas, promoção de seminários, debates e outras atividades que elas venham com o objetivo de subsidiar e fortalecer as atividades do PRONERA. O PRONERA, ele não atua sozinho, então ele atua com algumas parcerias. Os principais parceiros são os movimentos sociais e sindicais do campo, as instituições de ensino públicas e privadas sem fins lucrativos, no caso seriam as ONGs, além dos governos municipais e estaduais, de acordo com cada um dos estatutos de seus estados. Os projetos que são atendidos pelo PRONERA é alfabetização e escolarização de jovens e adultos, ensino fundamental e médio, a capacitação e a escolarização de educadores para o ensino fundamental nas áreas da reforma agrária. Nós temos também formação inicial e continuada e elevação da escolaridade de professores que não possuem formação, sendo o nível médio a sua modalidade normal ou em nível superior por meio das suas licenciaturas. Cursos técnicos profissionais, formação profissional de nível superior em âmbito nacional
estadual e regional, e também diferentes áreas do conhecimento, voltado para a promoção e desenvolvimento sustentável do campo. Temos também como projetos atendidos pelo Pronera a especialização e a residência agrária em educação do campo. Vamos falar um pouquinho sobre a fundamentação legal da educação do campo através da Constituição de 1988. Então, é importante considerar que o direito da educação é um direito fundamental do ser humano, para que este possa ser desenvolvido através de suas habilidades e capacidades no meio social em que esse ser vive, bem como que possa exercer a sua capacidade de forma satisfatória e ainda para que possa ter uma melhor qualificação no mercado de trabalho. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 6º, ela preconiza que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social e a proteção à maternidade e à infância, além de assistência aos desamparados pela forma da Constituição. Então, dessa forma, quando se fala em educação do campo, é no sentido de dar àquela parcela da população, aos camponeses, os mesmos direitos educacionais que o homem do meio urbano possui. Então, não é uma forma de diferenciá-los, mas de igualar direitos, para que eles tenham a mesma qualidade educacional e as mesmas garantias de direito do homem urbano. Então, pela Constituição, esse homem ele tem os mesmos direitos e as mesmas qualidades de ensino do homem urbano. Então, não pode haver distinção entre essas duas classes. Por isso que a Constituição Federal ela assegura esse direito à educação do homem do campo, assim como a construção de seus valores através desse tipo de educação. Então, a Constituição Federal, ela também estabelece em seus artigos, no caso, nós temos o artigo 205, que ele preconiza essa educação como direito de todos, dever do Estado e da família. E também em seu artigo 206, no inciso 1º, como princípio na qualidade de condições para o acesso à permanência da escola. Esse tal direito, ele deve ser garantido nas mesmas condições de acesso à permanência para a população do campo. Então, o Estado, ele deve ter o papel legal em garantir que o direito à educação e o meio rural, pois se trata do mesmo direito ao público. Então, nós temos que observar que a Constituição Federal, ela garantiu o direito à educação a esse homem do campo e a esse homem urbano. Então, é um direito legal. Então, neste sentido, o não oferecimento do ensino obrigatório de 4 a 17 anos pelo poder público, ou seja, sua oferta irregular, ele importa em responsabilidade de autoridade competente. Isso está previsto no artigo 208, inciso 1º e 2º da Constituição Federal de 1888. Então, por mais que a Constituição Federal de 88 não estabeleça explicitamente a educação do campo, pois não há nenhum artigo específico para tanto, conclui-se que, no entanto, com a determinação da Constituição de que o direito à educação é um direito de todos e para todos, a educação do campo ela deve ser fornecida e garantida no mesmo patamar que a educação urbana. É um direito de todos os cidadãos. Então, trata-se de um direito fundamental e esse direito ele não deve ser deixado de lado quando se fala na população camponesa. A LDB, ela vem para fortalecer essas leis. A LDB, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma lei
que tem o número 9.394 de 1996, ela é uma lei mestra, é uma lei sumária da educação. Através da LDB, nós definimos as metas e os planos para a composição do currículo da educação brasileira. Então, são linhas mestras do currículo geral da educação, tendo como um dos seus principais princípios a qualidade de condições para o acesso e a permanência desse indivíduo na escola. Ou seja, qualquer pessoa, ela tem o acesso e tem o direito à educação, independente de cor, raça, idade, condição física e etc. Então, é direito de todo cidadão, uma educação básica e de qualidade. A LDB de 1996, ela foi um avanço em relação à educação do campo, pois ela delineou as principais ideias que norteiam esse tipo de educação, determinou legalmente como deve ser a metodologia, o currículo e o desenvolvimento do calendário escolar do campo. Por quê? Porque o calendário escolar do campo, ele diverge do calendário urbano, uma vez que deve-se levar em consideração. No campo, nós temos situações climáticas adversas e também o campo, ele vem com as fases dos ciclos agrícolas. Então, quer dizer o quê? Que no período de colheita, aquele cidadão, ele fica impossibilitado de frequentar a escola. Então, esse currículo, ele também é flexível às condições do campo, como as condições climáticas, e também as condições das colheitas. Então, deve-se levar em consideração primordialmente esses dois fatores para se traçar o currículo com essas necessidades. Então, o artigo 28 da LDB, ele determina que na oferta da educação básica para a população rural, o seu ensino promoverão adaptações necessárias que devem ser levadas em conta as peculiaridades da vida do campo de cada região. Primeiro, os conteúdos curriculares e as metodologias apropriadas às suas necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Segundo, a organização escolar própria, incluindo uma adequação ao calendário escolar, às fases dos ciclos agrícola e também às situações climáticas de cada região. E 3, a adequação à natureza do trabalho na zona rural. No seu parágrafo único, o artigo 28, ele vem fechando essas ideias através da discussão do fechamento dessas escolas do campo. Então, o fechamento de escolas do campo, indígenas, quilombolas, ele será precedido de manifestação dos órgãos normativos e, respectivamente, do sistema de ensino, que considerará como justificativa apresentada pelo secretário de Educação e também uma análise do diagnóstico do impacto da ação do fechamento dessas escolas e manifestação da comunidade escolar. Isso está incluído na Lei 12.960 de 2014. Então, a Lei 12.960 de 2013 vem trazendo uma inovação com relação à situação das escolas do campo, pois atualmente não se fecha mais escolas sem que haja uma consulta aos órgãos normativos e aos conselhos nacionais, municipais e estaduais. Então, esses conselhos de educação, ele faz com que a comunidade escolar também seja ouvida. Então, não basta apenas querer fechar uma escola do campo e conseguir esse fechamento. Então, essa população, ela deve ser ouvida, entendeu? Aqui no setor urbano, nós temos uma diferenciação. Quando a escola ela não tem um público necessário para que haja a sua abertura, aquela escola ela não funciona.
Então, nós temos que ter quantidade mínima de aluno por sala, todo um processo. No campo, não. No campo, se eu tiver apenas um aluno, essa escola ela tem que funcionar. Então, existe uma lei que rege o não fechamento dessa escola. Então, é através dessa lei que os municípios e estados eles se baseiam para garantir ao acesso à necessidade de estudo do homem do campo. Então, o Estado, ele, através da sua Secretaria de Educação ou Secretaria Municipal, ele deve justificar a necessidade de encerramento das atividades daquela escola. Caso não haja uma justificativa plausível, essa escola ela não pode ser fechada. A Lei de 12.960 de 2014, ela vem alterar a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece que as diretrizes e bases da educação nacional para fazer constar a exigência de uma manifestação do órgão normativo do sistema e para o fechamento de escolas do campo indígenas e quilombolas. Então, essa lei 12.960 de 2014, ela vem para fortalecer o não fechamento dessas escolas. No artigo 23 da LDB de 96, explica claramente sobre a organização das séries que podem atuar nessas escolas do campo. Então, as séries, elas podem ser anuais, elas podem ser semestrais, elas podem ser por ciclos, elas podem ter alternâncias regulares de períodos de estudo, elas podem ser de grupos não seriados, ou seja, é uma educação que ela vem de forma diferente, ela não segue o mesmo calendário das escolas urbanas, certo? Então, ela sempre busca atender ao interesse do processo de aprendizagem. Esse mesmo artigo, ele vem estabelecer, através do seu inciso 2º, que o calendário escolar das escolas do campo, eles deverão se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas, econômicas, e que esses critérios, eles são relativos ao sistema de ensino, sem ter como reduzir o número de horas letivas previsto na lei. Então, mesmo que essa educação ela venha a ser em ciclos, ela venha a ser semestral, ela tem que garantir ao aluno do campo as horas letivas previstas na lei. Os 200 dias letivos tem que ser garantido em qualquer modalidade de ensino, certo? Inclusive do campo. No artigo 26 da LDB, ela estabelece que o currículo ele deve ter como uma base apoiadora a base comum. Então, o currículo do campo ele é apoiado na base comum da educação, porém, pode ser complementada com a parte diversificada, que venha a atender essas características regionais e locais da sociedade, através da cultura, através da economia e através dos seus educandos. Então, é um currículo flexível que é estabelecido através do currículo da Base Nacional de Educação. Então, nós temos aqui um currículo adaptável, através de quê? Levando em consideração a sociedade do campo, levando em consideração a cultura do campo, levando em consideração a economia do campo e levando em consideração o ser humano, ou seja, os educandos que habitam naquela região. Tal artigo, ele possibilita que a educação do campo ela seja fornecida de acordo com as necessidades e especificidades da cultura camponesa, ou seja, considerando as diferenças regionais que são gigantescas no nosso país. Então, como eu falei anteriormente, deve-se levar em consideração as regiões do país em que aquela escola ela está situada. Região Nordeste, nós temos uns ciclos de colheitas diferentes da região Sul, da região Centro-Oeste, da região Norte. Então, essa cultura também
ela deve ser levada em consideração, não só os ciclos de colheita, mas a cultura. Então, todo o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, ele deve ser vinculado aos processos culturais e aos processos geográficos da sua região. Então, essa cultura do campo, ela vem ser fortalecida ainda mais através dos processos educacionais. Nós vimos que a LDB, ela vem a justificar aquela educação do campo, fortalecendo os processos educacionais para que essa educação do campo, ela possa existir. Então, são processos educacionais, são processos sociais, são os movimentos sociais e os movimentos civis que existiram para o fortalecimento dessa educação do campo. Então, é uma educação que hoje ela é fortalecida através desses movimentos. O Pronera, ele é um movimento muito rico para o processo de ajuda do campo. Então, essa educação do campo, ela surgiu, através desse primeiro encontro, através desse ENERA, e essa educação do campo, ela vem sendo fortalecida a cada ano. Por quê? Porque as diretrizes curriculares, elas trazem um currículo diferente. As diretrizes curriculares, elas fazem com que haja uma adaptação. Então, nós hoje temos um currículo flexível, um currículo que pode ser levado para qualquer região, e esse currículo ele vai se adaptar ao ser que habita aquela região, a escola que está naquela região. Então, nós não temos mais um currículo engessado, como no processo de cultura da educação rural, que era aquele currículo engessado, aquele currículo denso, aquele currículo que atendia às necessidades apenas da população urbana, e que o homem do campo ele era obrigado a ter aquele tipo de educação, ou seja, haver disciplinas que não estavam relacionadas ao seu modo de vida, ao seu modo de ser, ao seu modo de cultura. E aí nós temos um currículo direcionado agora a uma população que vive no campo, um currículo flexível que busca atender essa população do campo através, principalmente, das leis que regem o direito à educação, o direito à igualdade, tá certo? E também nós temos os movimentos que fortalecem esses direitos. Então, são direitos adquiridos, direitos garantidos, que são preconizados através de quê? Através de uma educação voltada ao ser do campo, ao camponês, aquele homem que tem um ciclo de vida diferente do homem urbano. Por quê? Porque a situação geográfica dele é diferente. Ou seja, ele vive no campo, ele tem que respeitar, no caso, a escola, ela vai ter que respeitar aquela condição daquele homem de viver naquele campo, aquela condição em que faz com que este homem, ele tenha uma hora de trabalho diferenciada do homem do urbano. Então, essa diferença de ciclos de vida, ela é levada sim em consideração na educação do campo. Então, a educação voltada para o campo e voltada para o homem do campo. É uma educação flexível, é uma educação onde a situação geográfica, a situação econômica, a situação cultural, todo o processo que ele vive, a situação climática, ela é levada em consideração, porque no período de chuvas, nós sabemos que em algumas regiões as crianças elas não podem ir à escola. Por quê? Porque tem alagamentos, porque dificulta em algumas regiões o acesso daquelas crianças à escola. Então, por isso que essas situações climáticas, elas também são levadas em consideração. É uma escola que ela traz conhecimentos básicos do campo para o homem do campo e não mais só os conhecimentos urbanos. Então, ele tem uma flexibilização de conteúdos, ele tem uma flexibilização de horários, ele tem uma flexibilização de formas de passar aquele conteúdo para o homem do campo. Então, quando a escola ela não pode atuar de forma
sensata no campo, essa escola ela é desmistificada, então ela vem trazer uma base curricular adaptada àquelas diversidades que possam ocorrer. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil as minhas explanações. Estou aqui para qualquer dúvida, qualquer tipo de esclarecimento que possa surgir. Foi ótimo estar com vocês, tenham bons estudos e espero que o material que tenha sido enviado para vocês seja bem proveitoso. Tchau e até a próxima!